Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui com mais um vídeo neste canal e hoje nós vamos falar um assunto importante que é sobre o livro de Apocalipse. E eu tô com uma ideia aqui para o canal de trazer um vídeo para cada capítulo do Apocalipse, ou seja, eu tô pretendendo, né, fazer uma série aí de 22 aulas, capítulo por capítulo aí do livro de Apocalipse. Esta vai ser a primeira aula, até porque isso me ajuda também bastante, né? Eu vou estudando para falar as coisas aqui e vou ao mesmo tempo me edificando. Então, eu peço que você me ajude deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, você que gosta desse tipo de assunto. E esse vídeo tem por tema Aprenda a Interpretar o Apocalipse, esse é do capítulo 1, né? Vamos começar do capítulo 1 e vamos capítulo 2, 3, 4 até o 22, se Deus permitir. Se você gosta desse tipo de assunto, comente alguma coisa aí que você achou interessante, ou alguma sugestão de tema que você goste sobre Apocalipse, sobre interpretação dos fins dos tempos, né, sobre escatologia. E você pode me ajudar também deixando seu gostei, tá bom? Vamos para a aula e espero que você seja edificado. Bem, aqui na nosso primeiro slide, né, eu gosto sempre de trazer um slide com alguma coisa escrita, assim, para não ficar só eu falando, né, e só você me ouvindo. E eu gosto de trazer sempre alguma coisa escrita. Deixa eu só pegar aqui você provavelmente está ouvindo aí o barulho aqui do mouse, mas só para eu pegar isso aqui, pronto, vai ser importante. E aí eu queria começar aqui o capítulo 1, nos versículos 1, 2 e 3, né? Você pode ver aqui em cima, tem um texto escrito, né? Capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3, e aqui eu já trouxe algumas coisas que a gente pode analisar no capítulo de número 1. Então, o que nós podemos aprender aqui, eu botei aqui alguns tópicos, que vocês podem ver aqui, ó. O livro é sobre Jesus, o em breve, a autoridade apostólica, o ler, ouvir e guardar. Isso aqui é uma chave para você entender os primeiros 3 capítulos, na verdade, os primeiros 3 versículos e os próximos capítulos de Apocalipse, né? Porque quando você tem em mente essa ideia aqui, você então interpreta e lê com mais clareza os capítulos adiante. Então, primeiramente, nós precisamos saber que o livro do Apocalipse é sobre Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. Por que é importante salientar isso? Porque muita gente acha que Apocalipse, o assunto principal é o fim do mundo, ou o diabo, os dragões, esse tipo de coisa, mas não é isso que o Apocalipse tem como evento principal. O evento principal do livro do Apocalipse é Jesus Cristo e a sua vitória contra o diabo e contra todos os seus anjos. Então, assim como toda a Bíblia, né, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo desde o Antigo Testamento, aqui também no livro de Apocalipse, o livro é sobre a pessoa de Jesus. Você tem que ler o livro de Apocalipse na perspectiva de Jesus Cristo. Ele como o cordeiro que morreu, o leão que ressuscitou, aquele que abriu os selos, aquele que vem em glória, aquele que vem com a sua igreja, aquele que vai mandar grande tribulação, porque é a ira do cordeiro, e nós vamos ver isso mais para frente. Então, nós vamos aprender esse tipo de coisa, sabendo que o personagem principal aqui é Jesus Cristo. Eu coloquei aqui um em breve, porque vocês podem, quando ler os versículos, né, vocês podem dizer, poxa, mas o texto está dizendo que foi em breve, então já não deveria ter acontecido, já não passou muito tempo. E a verdade é que não é bem assim, né? Se você perceber aqui, eu coloquei em breve, aqui não está dizendo que vai acontecer rápido, mas está como uma garantia que irá acontecer. Então, quando o Apocalipse começa dizendo que isso vai acontecer em breve, na verdade o texto está querendo dizer como uma garantia de que vai acontecer. E aí eu botei alguns textos aqui embaixo, ó, Isaías 13:6, Ezequiel 30 e Sofonias 1, onde a Bíblia utiliza essa linguagem do em breve, logo vem, logo acontece, quando na verdade estava falando de uma iminência, né? Uma coisa que vai acontecer a qualquer momento. Então, o em breve aqui não está falando que vai ser daqui a 10 minutos, daqui a um ano, não. Está falando, dando uma garantia de acontecimento. E aqui eu coloquei a autoridade apostólica, ou seja, o livro identifica, né, quem que é a pessoa que recebeu essa revelação. Versículo 2 diz que testificou
enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então está dizendo que o João que escreveu esse livro foi o que também presenciou, né, o testemunho de Jesus, ou seja, ele viu, foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Portanto, esse livro é atribuído ao apóstolo João. Está escrever aqui, João é o que testificou e viu o testemunho de Jesus, ou seja, andou com Jesus e viu seus feitos, o que chamamos de testemunha ocular. E aqui, para nós entendermos um pouco mais desse livro, tem três coisas aqui que são muito importantes, que é o versículo 3, onde a Bíblia fala para ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia, as coisas que estão nela escritas, né? O texto diz, bem-aventurado aquele que lê. A versão aqui que eu coloquei está dizendo aquele que lê em voz alta, né? Porque o grego tem essa conotação tem esse significado. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda. E aí eu botei aqui um significado que, se você não conseguir ler isso aqui, eu vou deixar um contato aqui na descrição para você entrar em contato comigo, para que você possa ter esse slide aqui na sua mão. Então, eu vou mandar para você o slide, aí você vai poder dar zoom, etc. E aí você vai conseguir ler. E aí o que acontece? Eu botei ler, o significado em grego, né? Que é anagnosko, e aí significa ler em voz alta, proclamar publicamente. No contexto do século I, nem todos tinham acesso à cópia das escrituras. Então havia alguém na igreja que lia em voz alta para a congregação. Não é só leitura silenciosa, é proclamação da revelação. O Apocalipse não é um livro para ser evitado, mas deve ser lido e anunciado. E muita gente evita esse livro, né? Porque tem medo, ou tem medo das coisas que estão escritas aqui. Eu já vi muita gente dizendo isso, que não lê Apocalipse porque tem medo, mas não só deve ser lido, como deve ser proclamado, anunciado as coisas que estão aqui escritas, porque é a vitória de Cristo sobre o mal, juntamente com a sua igreja, a vitória da igreja sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre o diabo, juntamente com a vitória da igreja, né? Então a igreja vem como triunfante, como vencedora no livro do Apocalipse. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Aquele que ouve, que vem da palavra grega akouo, ou akouo, né? Quem manja de grego aí sabe pronunciar melhor do que eu. Significa ouvir com atenção, compreender, dar ouvidos, não apenas escutar o som, né? Implica atenção, mais entendimento e submissão. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, entenda e responda. Não adianta só estudar o Apocalipse por curiosidade. É necessário absorver espiritualmente a mensagem. Então, o ouvir aqui é um absorver da mensagem. E por último, tem o guardar, que o guardar aqui não é só decorar, né? Não é só pegar e guardar dentro de uma gaveta. Não. Nós precisamos guardar no sentido de viver, de praticar, de obedecer aquilo que foi escrito neste livro. Nós temos que ler, ouvir e praticar, obedecer, preservar tudo que nós lemos aqui nessa revelação. Bem, aqui eu botei os capítulos 4 a 6, né? E os capítulos 4 a 6 do capítulo 1, nós temos algumas coisas interessantes que nós precisamos falar. Eu botei as 7 igrejas da Ásia, que é muito importante para os primeiros capítulos do Apocalipse. A saudação trinitária, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, saudando. Nós somos reis e sacerdotes, e os títulos de Cristo. Começando aqui pelas 7 igrejas da Ásia, né? Nós já sabemos que o capítulo 2 e 3 vão tratar dessas igrejas, então a gente vai tratar dessas igrejas mais especificamente nos capítulos 2 e 3, e não perca essa aula, a gente não perca essa aula dos capítulos 2 e 3, porque vai ser muito importante. Nós vamos falar das 7 igrejas separadamente. Vou falar só de Éfeso, só de Esmina, só de Pérgamo, só de Tiatira, só de Sardes, só de Filadélfia e só de Laodiceia. Tudo no mesmo vídeo, mas apresentando características de cada igreja, contexto histórico. Vai ser muito bom. E para isso você precisa se inscrever nesse canal. Então se inscreve aí para você não perder a próxima aula, cara. Senão não vai querer perder. Então, as 7 igrejas, elas existiam historicamente, né? Inclusive, hoje, se você for na Turquia, você encontra ali na Turquia alguns resquícios de prédios que eram dessas igrejas, né? Você encontra ali alguns monumentos ali que pertenciam a essas igrejas.
Então, essas igrejas, elas representam a igreja como um todo. Eu gosto dessa visão, né? Que ela representa as sete igrejas e sete tem um sentido de completude, né? Algo que está completo. Então, eu entendo que as sete igrejas simbolizam a igreja como um todo. Serve como base para a mensagem profética do livro, né? Então, essas igrejas ali, a gente vai ver um pouquinho mais delas na próxima aula, no capítulo 2 e 3, mas entendo que essas igrejas aqui são literais, né, obviamente, e nós vamos entender um pouco mais sobre ela. Eu coloquei aqui a saudação trinitária porque nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo nesse texto, né? Aquele que é, que era e que há de vir, que nesse caso aqui é Deus Pai, nesse caso específico aqui é Deus Pai, conectando com Apocalipse 4, né? Mas nem sempre que fala que há de vir é Deus Pai, mas nesse caso aqui é. Os sete espíritos que estão diante do trono, que é o Espírito Santo, são sete espíritos no sentido de completude, como eu já havia dizendo, o sete significa isso de estar completo, e também tem estar em ligação com as sete manifestações do Espírito lá de Isaías. Eu vou deixar, não botei aqui no slide, mas eu vou deixar aqui na edição. Editor, coloca aí, que é eu mesmo. O capítulo que fala das manifestações do Espírito Santo lá no livro de Isaías, que está totalmente linkado aqui com os sete Espíritos de Deus. Não são sete Espíritos diferentes, né? São sete manifestações que significam completude. E aí nós temos Jesus Cristo, o Filho. Então, Deus Pai, Espírito Santo e o Filho, a Trindade em ação aqui, para nós que acreditamos, né? Temos fé, e é óbvio que é uma doutrina bíblica, a doutrina da Trindade. Eu já falei, né? Os sete espíritos representam ali a plenitude do Espírito Santo, ele é completo, a perfeição, a totalidade. Então, toda a revelação procede da Trindade. Não é apenas um livro profético, mas uma revelação divina completa. Ou seja, se a chave para entender é Jesus Cristo, nós temos a Trindade como um todo atuando aqui no livro de Apocalipse, né? Principalmente o Filho. Coloquei aqui nos constituiu reino e sacerdotes, né? Então, está escrito aqui nesses versículos, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, reino, pertencemos agora ao governo de Deus. Quando nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte do reino, e sacerdotes, porque nós temos acesso direto a Deus em um serviço espiritual, né? Então, a salvação ela não é apenas um livramento da morte e do pecado, ela é um posicionamento espiritual. Ou seja, hoje nós fazemos parte de um reino, que o rei é Deus, e esse rei, ele nos fez sacerdotes. Nós temos acesso direto a esse rei, sem precisar de mediação humana, como era no Antigo Testamento, né? Os nossos mediadores aí é Jesus Cristo e o Espírito Santo, para falar com Deus. Os títulos de Cristo, fiel testemunha. Cristo é a revelação perfeita da verdade. Tudo que ele declarou é digno de confiança. Ou seja, imagina uma pessoa indo no tribunal, né? E aí o juiz vai perguntar, vai fazer essa pessoa fazer um juramento que ela não vai mentir, ela não pode mentir no seu testemunho. Jesus é essa fiel testemunha em que o que ele fala é verdade. Então, tudo que Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus é a verdade, tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele declarou é digno de confiança. Aqui nós temos o primogênito dos mortos, indica uma supremacia sobre a ressurreição, não ordem cronológica. Porque alguém lê isso aqui e diz primogênito, então foi o primeiro a morrer, como fica isso? Não, isso implica uma dominância sobre a morte, né? Nós vamos ver mais para frente no texto que Jesus tem a chave da morte e do inferno, que significa autoridade, poderio sobre a morte e sobre o inferno. Então, Cristo é o primeiro em posição e autoridade, garantido a ressurreição dos salvos, ou seja, Cristo tem domínio sobre a morte, tem domínio sobre o mundo dos mortos, por isso ele nos ressuscita e tem poder para nos ressuscitar, afinal, ele é Deus. E aqui diz que ele nos fez, que ele é, na verdade, soberano dos reis da terra, ou seja, Cristo possui autoridade sobre todos os reinos. Esse domínio será plenamente manifestado no futuro de forma visível, e isso aqui a gente vai ver mais para frente, porque nós estamos falando aqui
do milênio. Cara, eu tô muito, assim, tô muito ansioso para chegar nos próximos capítulos desse livro. Aqui é só uma introdução, né? O capítulo 1, se eu me ajeitar aqui na cadeira. O capítulo 1 é só uma introdução. Então, eu tô dando aqui só uma introdução, senão vamos estudar muita coisa. E Cristo não apenas salva, mas governa, né? Governa, sua autoridade é presente, mas será universalmente reconhecida. Ou seja, Cristo reinará de forma literal na Terra no milênio. Mas isso é assunto para as próximas aulas. E vamos para outro slide aqui que eu preparei. Nós já estamos. Bem, eu coloquei aqui dos versículos 7 a 8, que é muito importante, né? E vamos aos tópicos aqui: a vinda de Cristo, a vida gloriosa, né? O lamento das nações, alfa e ômega, a eternidade de Deus. O que eu estou dizendo aqui? A vinda de Cristo gloriosa, né? Nós temos aqui no versículo 7 a vinda de Cristo gloriosa, a vinda visível, universal e inevitável. Todo olho verá, manifestação pública, até os que o traspassaram, ligação com Israel e com os romanos, né? Todas as tribos da terra se lamentarão, reação da humanidade. Isso aqui é a vinda gloriosa de Cristo, e toda vez que essa vinda gloriosa aparece, ela tem alguma ligação com Israel, porque nós que somos pré-tribulacionistas, né, nós acreditamos que Jesus vem antes da grande tribulação. Nós cremos que a vinda se dá em duas fases, ou seja, essa vinda gloriosa, e Jesus Cristo também vem arrebatar a sua igreja em uma vinda mais reservada à igreja. Depois da grande tribulação, ele volta em glória, que é o que João está vendo aqui no versículo 7. Então, para nós que somos pré-tribulacionistas, tem uma vinda em duas fases, né? Vamos dizer assim. Para quem é pós-tribulacionista, é a vinda de Cristo, que ele vem em glória, e você que crê que a igreja está na grande tribulação, todo olho verá nesse momento, e as tribos da terra se lamentarão, porque vão ver que aquilo que ele falou é verdade. Lembrando que nós somos pré-tribulacionistas, eu sou pré-tribulacionista, eu falo nós, porque a maioria das pessoas que estão assistindo talvez sejam assembleianos, né? Então, nós somos pré-tribulacionistas. E nós temos aqui o lamento das nações, né? Todas as tribos da terra se lamentarão, porque isso indica confronto com a verdade, reconhecimento tardio e juízo iminente. Ou seja, as nações tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram. Então, eles vão ver que tudo aquilo que a igreja pregou é verdade, mas não vai dar mais tempo de se arrepender. Esse texto está totalmente ligado aqui com Zacarias 12, 10. Então, ponto para destacar: a rejeição de Cristo resulta em tristeza e juízo. A resposta ao Evangelho hoje define a reação naquele dia. Ou seja, quem atende ao Evangelho está com Cristo na glória. Quem não atende ao Evangelho está aqui se lamentando porque viu que tudo que a igreja pregou era verdade. Partindo aqui para o alfa e ômega, né, nós temos o significado, primeira e última letra do alfabeto grego, ou seja, a alfa é a primeira letra, a ômega é a última. Deus como início e fim de todas as coisas, isso aqui é muito claro, né, que Deus, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último, tudo começa e termina nele, tudo é por causa dele, então isso aqui não, nem tem muito o que explicar, você já lendo, você já entende. E aqui nós temos a eternidade de Deus, né? Aquele que é, que era e que há de vir, se expressa Deus no presente, Deus no passado, Deus no futuro. E ponto para ensino: Deus não está limitado ao tempo. O Apocalipse é o cumprimento de um plano eterno, ou seja, aquele que é presente, aquele que há de vir é o futuro, e aquele que era é o passado. Então, presente, passado e futuro, Deus está totalmente ligado aqui com o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último. Ele está além do tempo. Quando você lê Gênesis 1, né, você vê que Deus é antes do tempo, antes da matéria, antes do espaço. Então, Deus é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas, porque ele está no começo e no final. Isso é Deus se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Deu para entender? Eu estou me mexendo um pouco aqui, mas não se incomode comigo na câmera, se atente ao estudo, tá bom? Vamos para o próximo tópico. E aqui eu coloquei a ilha de Patmos, né? Coloquei aqui vocês podem ver aqui um mapazinho aqui. Aqui algumas características, né, da ilha de Patmos, que é onde João está lendo, está escrevendo, na verdade, esse livro, está tendo essas visões, pelo menos, né? Está tendo essas visões. E aí ela fica no mar Egeu, próximo à costa da Ásia Menor,
na atual Turquia, ou seja, essa ilha existe até hoje na Turquia. Se você quiser ir lá e quiser me levar, pague nossa passagem, nós vamos. Uma ilha pequena, rochosa e isolada, pouco habitada na época, não era um centro urbano relevante, né? Por que que não era um centro assim tão relevante? Porque ela funcionava aqui, ó, funcionava como uma prisão a céu aberto, ou seja, a ilha de Patmos, né, que você está vendo aqui, é bem longe aqui da cidade, ó, que é Éfeso. Você percebe que é a cidade mais próxima que é Éfeso, aí você vem para Patmos, para Patmos. É bem distante, isso funcionava como um exílio, como uma prisão mesmo. E aqui, ó, é mar, é mar, é mar. E para atravessar ainda tem aqui, ó, mar, mais mar. E você ainda tem aqui florestas e montanhas. Então, não era um lugar fácil de fugir, né? Era uma prisão mesmo. E aqui você vê as cidades que nós vamos falar mais para frente, né? E as igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos trabalhar essas igrejas e cidades aqui. E João estava aqui nessa ilha preso por causa do evangelho. Ele é preso por Domiciano, né? Entre os anos 81 e 96. Os estudiosos vão dizer que a datação assim correta é 90 depois de Cristo, tá? 90, 91 depois de Cristo. E os cristãos estavam sendo perseguidos aqui pelo imperador por causa da palavra do Senhor. E aí João, como é um apóstolo ainda vivo, né? Talvez aqui nesse momento já o último apóstolo vivo, ele é mandado para a prisão, mas Deus fala com ele lá naquela ilha. Se você gostou desse conteúdo, né, eu falei um pouco mais rápido porque é mais uma introdução. Eu espero também melhorar o cenário aqui atrás, né? Eu quero colocar algumas coisas aqui, eu quero comprar um webcam melhor para fazer os conteúdos de forma melhor para vocês. Por enquanto eu estou fazendo aqui conforme que eu tenho, né? E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal. Mais uma vez eu lhe peço, né? A próxima aula vai estar bem detalhada, porque nós vamos trabalhar os capítulos 2 e 3, e é por isso que eu não coloquei a visão de João de Jesus Cristo, cabelo branco como a lã, olhos de fogo. Por que que eu não coloquei? Porque Jesus se apresenta com uma dessas características para cada igreja. Você vai ver isso na próxima aula, então não perca, que eu vou tratar ainda um pouco do capítulo 1 para entrar nas igrejas no capítulos 2 e 3. Então não perca essa aula e eu espero que você tenha entendido um pouco aqui sobre o que eu quis passar. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aí na descrição um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você pode pedir esse slide aqui, né? E eu vou mandar para você totalmente de graça, tudo de graça aqui. Então é só você se inscrever e deixar um comentário e curtir. Aperte aí no botão de curtir e Deus abençoe a sua vida.